Pronto, agora eu posso começar a falar. Bem, eu vou falar da Maria Tereza Horta. Pode passar. Gente, cadê a Tamires? Ah, pronto, foi. Bom, a Maria Tereza Horta é uma autora de uma extensa obra de ficção, poesia e, bom, dos trabalhos mais importantes dela, a gente tem o movimento da Poesia 61, Novas Cartas Portuguesas e as obras individuais dela, que eu vou falar com vocês um pouco. Ela foi jornalista também, dirigiu vários suplementos de literatura e também colaborou muito na crítica literária. Pode passar. Tamires, cadê você? Pronto, foi. A gente vai demorando mesmo, fazer o quê? Bom, a Maria ela nasceu em Lisboa em 20 de maio de 1937 e a formação do primeiro livro de poemas dela, O Espelho Inicial. E também nessa década de 60 ela publicou diversos outros livros e fez parte do Poesia 61. No, nesse trabalho jornalístico dela, ela teve início em 1968 no jornal A Capital e ela coordenava o suplemento de literatura e arte. Então, guardem essa parte porque isso vai ser importante mais para frente. Em 1978, ela também fez parte da revista Mulheres e também da revista Flama, do Semanário Expresso, entre outros. E em 1971 ela publicou O Minha Senhora de Mim, que foi um livro que realmente deu início a um certo projeto poético que ela desempenhou décadas e décadas e, querendo ou não, desempenha até hoje. Aí agora eu vou me aprofundar em algum desses próximos elementos, as partes mais importantes dessa linha do tempo que eu coloquei aqui. Pode passar. Bom, aqui eu coloquei uma imagem da Poesia 61, que na verdade é uma entrevista com os atores que fizeram parte, e do lado a gente tem uma imagem do próprio jornal, se eu não me engano é do Mulheres, que eu coloquei. E bom, agora eu vou falar um pouco desses primeiros livros dela durante a década de 61. O primeiro dela foi Espelho Inicial, e nele a gente já tem alguns dos temas que ela retomou em obras posteriores, que é a figura da mãe, o refrão, que lembra muito aquela parte das cantigas trovadorescas, e a figura da mulher já é extremamente recorrente. O Poesia 61, que eu coloquei uma entrevista aí, a gente teve a Luísa Neto Jorge, que a gente estudou semana passada, Casimiro de Brito, Gastão Cruz e a Fiamma Raci Paes Brandão, que a gente vai ouvir a Fernanda falando daqui a pouco. E dentro do Poesia 61, a Maria ela teve um bloquinho de 3 poemas que ela falava de uma certa insubordinação, justamente porque nessas primeiras obras dela, nessas primeiras décadas da literatura da Maria, eles estavam vivendo o salazarismo. Então, era uma insubordinação dentro desse regime salazarista. Em 1961 também, ela publicou Cidadelas Submersas, que dava início a essa poesia do corpo e da fusão do humano com a natureza, que também é algo que tomou muita força mais para frente. Em 1962, ela publicou O Verão Coincidente, que foi uma que ela trouxe pela primeira vez, assim, mais ou menos, o erotismo e a metalinguagem, que é um trabalho do corpo com o verbo. E isso é algo muito recorrente para Maria, porque para ela a linguagem é o próprio corpo dela, ela é a própria poesia. Então acaba que o erotismo, na verdade, é um jeito dela desempenhar esse corpo físico dela dentro da produção poética. E agora falando do literatura e arte, que é o do trabalho jornalístico dela, ela fazia entrevistas, ela fazia crítica literária, publicava crônicas. E naquela época tem entrevistas dela falando que não tinham mulheres dentro do ambiente jornalístico. E o local de trabalho para essas mulheres era separado da dos homens. E quando ela estava lá, ela tentou impor certas mudanças, ela tentou lutar por certas mudanças, mas simplesmente não abriam espaço para as mulheres. Ela era uma das únicas que estavam lá desempenhando esse papel.
Tanto que ela fala que, contando o que ela ia sofrer de censura nas produções da década de 1970, ela já sofria uma censura prévia dentro do jornalismo, porque ela não podia falar o que ela queria falar, enquanto na produção poética dela, ela era censurada depois de falar, quando ela já tinha enfrentado isso. E, bom, agora pode passar. Bom, agora a gente vai falar do Minha Senhora de Mim, que já foi publicado em 1971. E, bom, o Minha Senhora de Mim é o que deu a força a esse projeto poético dela, como eu já falei. A primeira edição do livro foi recolhida assim que publicado. Demorou poucos dias por causa do salazarismo, que nos mais de 40 anos censurou absurdamente diversos tipos de obras e a Maria ela se colocou de embate a esse salazarismo por toda a década de 1970 e até hoje ela se posiciona sobre isso. E, bom, o Minha Senhora de Mim, ele se propõe a reescrever as cantigas trovadorescas, as de amigo de amigo e de amor. Porque mesmo quando elas tinham um eu lírico de mulher, quem escrevia não era uma mulher, era o trovador, era um homem. Então, eles meio que tomavam o lírico para eles, enquanto a mulher era só um objeto objetificado, algo a ser atingido, algo a ser conquistado. Era musa, inspiradora, mas nunca era a pessoa que falava. Então, até quando ela supostamente era um eu lírico, era a visão do homem do que a mulher sentia. Então, a mulher não era voz ativa, ela não era corpo dentro do poema. Então, a gente já começa a enxergar esse sequestro do masculino já no título da obra, que é O Minha Senhora de Mim, que, ou seja, Minha Senhora era como os trovadores se referiam à mulher, mas agora era Minha Senhora de Mim, Minha Senhora do eu lírico feminino, da voz feminina dentro do poema. E para representar todo esse projeto do Minha Senhora de Mim, eu coloquei 2 poemas e eu vou ler eles com vocês. Inclusive, primeiro eu já tenho que pedir desculpa, porque os poemas não estavam cabendo dentro da apresentação, então eu tive que matar as estrofes e colocar como um texto extenso, mas era o jeito de conseguir trazer tudo para vocês. Bom, Minha Senhora de Mim. Comigo me diz a vim, Minha Senhora de Mim, sem ser dor ou ser cansaço, nem o corpo que disfarço. Minha Senhora de Mim, nunca dizendo comigo o amigo nos meus braços. Comigo me diz a vim, Minha Senhora de Mim, recusando que é desfeito no interior do meu peito. E regresso. Regresso para mim e de mim falo, e desdigo de mim em reencontro. Os pontos, um por um, o sol, os braços, a boca, o sabor ou os meus ombros. Trago para fora o que é secreto, vantagem e saudade. O que é segredo, retorno para mim. Em mim, desencontro já é o meu regresso. Bom, o primeiro poema é. Alguns devem ter notado, quem estudou com certeza notou, mas ela está reescrevendo a cantiga Comigo Me Desavinda, Sá de Miranda, que é uma das cantigas mais estudadas, que a gente lê no ensino médio, que a gente lê em vestibular. E não dá para ver as estrofes, mas lá no quinto verso, a gente tem o corpo que disfarça, ou seja, ela tomando essa voz como o lírico feminino e tirando esse disfarce. E nessas 2 cantigas, se a gente observar bem, também tem o refrão, que era uma das características das cantigas trovadorescas, justamente porque eram produções cantadas que tinham que ser repetidas, então o refrão ajudava em tudo aquilo. E, bom, o Minha Senhora de Mim, como eu já falei, foi recolhido assim que publicado, e a Maria foi terminantemente proibida de publicar qualquer coisa assinada por ela mesma. E pode passar. Bom, aqui é um pedaço de uma entrevista que a Maria deu para a Vogue, se eu não me engano foi 2018, que ela falou um pouco dessa experiência de censura que ela sofreu logo que publicou o livro. E eu vou ler para vocês. Nós almoçávamos junto. Ah, inclusive ela estava falando da Maria Isabel Barreto e Maria Velha da Costa, que elas já eram amigas e futuramente elas publicariam o Novas Cartas Portuguesas. Mas voltando à leitura, nós almoçávamos juntas todas as semanas. Eu trabalhava na capital, sou jornalista.
A minha profissão é jornalismo. A Maria Isabel Barrene e a Maria Velha da Costa estavam a trabalhar juntas no INI. E saíam do emprego, metiam-se no carro da Isabel, passavam pela capital, apanhávamos e íamos comer ao restaurante 13 na Rua do Século. Tivemos sempre que um dia havíamos de escrever alguma coisa juntas, mas a coisa foi sempre adiando. Eu publiquei o Minha Senhora de Mim e a minha vida mudou completamente porque fui apreendida imediatamente. Não pela censura, mas pela PIDE, que era a polícia de censura na Portugal do regime. 8 dias depois, entraram pela Dom Quixote, que é a minha editora hoje novamente, e levaram. A editora, não sei falar esse nome, foi chamada ao ministro Moreira. Não vou lhe fechar a editora, mas a próxima vez que publicar essa senhora, eu fecho-lhe a editora. E ela teve aquela ingenuidade de lhe perguntar, mas seja que livro for que ela escreva, e ele disse, eu explico. Se for um livro chamado A História da Carochinha, por Maria Teresa Horta, e a senhora publicar, eu fecho-lhe a editora. Pode passar. Bom, como Minha Senhora de Mim já foi publicada em 1971, e vocês viram que ela estava terminantemente proibida de publicar qualquer tipo de produção literária, produção poética, em 1972 ela ignorou isso e produziu o Novas Cartas Portuguesas, que foi em parceria com a Maria Isabel Barrene e a Maria Velha da Costa, que seriam conhecidas como as Três Marias. E esse Novas Cartas Portuguesas foi uma reescrita do Cartas Portuguesas, como a gente já viu no segundo encontro, com. Acho que foi a Isabela. Bom, eu vou falar de cada um e depois eu vou me aprofundar um pouco. Em 1975, ela publicou Educação Sentimental, que ela ainda estava proibida de produzir qualquer tipo de texto, mas ela ignorou aquilo e começou a produzir um texto que era puramente erótico. Nesse livro é onde ela mergulha de vez nesse erotismo feminino. O livro foi produzido no decorrer dos anos que ela estava proibida de publicar qualquer coisa, mas ele só veio a ser publicado depois da Revolução dos Cravos. Então, a ordem aí na linha do tempo está meio bagunçada, mas é porque eu coloquei a ordem de produção. Em 1974, se eu não me engano, ocorreu a Revolução dos Cravos, a qual a Maria lutou muito, fez parte, ela realmente se colocou na linha de frente de toda aquela revolução e ela publicou. E então ela publicou em 1977 O Mulheres de Abril, que era um livro em homenagem à mulher revolucionária e 74, né? E era em homenagem à mulher revolucionária. E, bom, eu coloquei ali romances, crônicas, contos e antologias. Nessa parte eu não vou conseguir me aprofundar muito, porque não é minha área de estudo, eu estudo poesia. E, bom, ela publicou diversas antologias no decorrer dos anos, tem antologia de até 5 anos atrás, mas ela também publicou muitos romances, livros de contos, livros que foram muito marcantes na carreira dela, que foram premiados, que se meteram em polêmica. E eu vou falar só um pouquinho de cada um deles, mas eu não vou conseguir me aprofundar muito. E atualmente a Maria segue viva e ativa, tanto poeticamente quanto politicamente. Eu também vou conseguir exemplificar isso para vocês. Passa para frente. Bom, falando agora das novas cartas portuguesas, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já teve um encontro dedicado quase que inteiramente a essa obra. Mas, bom, as três decidiram escrever esse livro em maio de 1931, e é muito interessante que o livro foi publicado 9 meses depois. Então, foi realmente um parto desse livro que foi totalmente revolucionário, e era um livro para mulheres, sobre mulheres. E, bom, outra coisa que é muito interessante é que as três realmente já tinham publicado obras polêmicas quanto ao feminino, quanto à mulher, que foi a Maina Mendes, da Maria Velha da Costa, os outros legítimos superiores, da Maria Isabel Barreto, e o Minha Senhora de Mim, da Maria Teresa Horta. E o livro, como vocês já devem imaginar, foi censurado, foi perseguido, ele foi classificado como um conteúdo insanavelmente pornográfico e atentório da moral pública. E, bom, as três foram colocadas em interrogatório, e esse interrogatório foi com as três separadas, porque eles queriam descobrir quem escreveu qual, porque tinham textos que eram mais ousados do que outros. Só que também teve esse combinado entre elas de ninguém revelar o que cada uma escreveu, justamente para elas não serem punidas mais que as outras. Então era meio que o segredo, e o julgamento desse crime
que elas cometeram, de escrever novas cartas portuguesas. Ele começou em 25 de outubro de 1973, mas por conta da Revolução dos Cravos, que ocorreu em 74, elas acabaram sendo absolvidas. E esse julgamento ele foi coberto por jornais do mundo inteiro, como o New York Times, o Times, jornais franceses, jornais italianos. E várias mulheres se colocaram a favor delas, desse projeto delas, como a Simone de Beauvoir, que o livro também era para ele ter sido exterminado, eles queriam destruir tudo. Só que um amigo dela estava indo para Paris, eles pegaram as cópias e a Simone de Beauvoir foi uma das que recebeu essas cópias para tentar proteger o livro. E esse julgamento também, na verdade, todo o projeto, numa conferência da National Organization for Women, acho que também em 1973, votou esse caso como a primeira causa feminista internacional. Porque enquanto Portugal estava nessa censura extrema, o resto do mundo estava caminhando. O feminismo na Europa estava crescendo, estava tomando forma, tomando luz, enquanto lá dentro elas estavam presas nessa escuridão, nesse medo, nessa repressão. E pode passar. Bom, essa aqui é um mural que tem lá em Portugal, que é o Mulheres da Revolução de Abril, do Elton Hipólito, que foi feito em 2009, na Vila Nove de Cerveira. Pode passar. E, bom, agora falando do Educação Sentimental, de novo, eu trouxe dois poemas para mostrar realmente esse projeto dela de colocar o erotismo em pauta bom, o Educação Sentimental, o nome foi inspirado no Educação Sentimental, do Gustave Flaubert, e lá as experiências narradas são do homem, enquanto aqui na Educação Sentimental, da Maria Teresa Horta, a gente tem a mulher como dona do desejo, como a pessoa que sabe o que está fazendo. E ela é a protagonista de todas as experiências. E, bom, vou ler com vocês. Educação Sentimental e a Ambiguidade. Educação Sentimental. Põe devagar os dedos. Não, põe devagar os dedos, devagar, e sobe devagar até o cimo. O suculento que sentes escorregar. É o suor das grutas, o seu vinho, contorna o poço, aí tem de parar. Descer, talvez, tomar outro caminho. Mas põe os dedos e sobe devagar. Não tenha medo daquilo que te ensino. E uma ambiguidade, não me acordes, se de acordo já estou morta. Não me dispas, se de pedra já me visto. Não me beijes, se de bruxo já me mordes. Não insistas, se de sono já desisto. Não detenhas o gesto no sentido, se a mão afaga, o corpo já despido. No Educação Sentimental, o eu lírico, se você observar nessa construção, o eu lírico guia o ato sexual. Você fala desse corpo, dos dedos, então você vai seguir o corpo com os dedos, e quem está instruindo, dando a instrução, é o eu lírico feminino. Tanto que a gente passa pelo poço, pela gruta, que é a masturbação. A gente também consegue observar que os verbos estão no imperativo, que é para dar ainda mais ênfase nessa parte da instrução para o ato. E tem um domínio de quem está falando. E, bom, o livro tem 114 poemas, em todos eles o sujeito feminino é o ativo, tanto que existe uma série desses poemas que é cada parte do corpo. Então, a gente caminha, é um poema para cada parte do corpo, até chegar em cada parte do ato, em todas elas, a voz feminina é presente, e o corpo feminino é o corpo que tem controle da situação. O ambiguidade eu coloquei porque, para mim, ele é o que representa mais aquilo que eu falei dela, tratar o corpo dela como a própria escrita. Porque você vê que tem esse não me acordes, não me dispas, não me beijes. Então parece que está rolando uma certa luta. A pessoa está falando, não faz isso, enquanto a pessoa está avançando. Essa pode ser uma leitura. Mas quando ela fala, não detenhas o gesto no sentido, a gente tem que repensar. Talvez ela não esteja falando dessa recusa. Talvez ela está falando realmente da linguagem dela, de algo, dessa luta da linguagem dela com o próprio corpo, com o próprio projeto poético. Pode passar. E, bom, aqui é aquele textinho que eles colocam dos livros e é a dedicatória que ela colocou no livro Minha Mulheres de Abril, que é
A todas as mulheres, minhas irmãs, que durante esses últimos 3 anos tanto me ensinaram sobre a liberdade, a dignidade e a coragem. Pode passar. Bom, eu também trouxe 2 poemas e aquilo ali é um pedacinho que, infelizmente, não vai dar para ler. Eu ia conseguir ler se eu estivesse no meu computador, mas não estou. Mas ele estava falando do movimento da libertação das mulheres e a Maria Teresa Horta era dada como uma figura da vida feminista lá de Portugal e dentro do movimento. Mas qualquer coisa eu mando a apresentação para vocês, aí eu acho que vai ser possível ler. E bom, vou ler os 2 poemas. Mulheres de Abril somos, mãos unidas, certeza já acesa em todas nós. Juntas formamos fileiras, decididas, ninguém calará a nossa voz. Mulheres de Abril somos mãos unidas na construção operária do país. Nos ventres férteis, a vontade erguida de um Portugal que o povo quis. E o trabalho de parto, mulheres, companheiras, ombro a ombro, ventre a crescer-nos de coragem. Como tarefa temos o que somos, interior da luta, sua faca. Mulheres companheiras, ombro a ombro, na construção dos dias de mão dada. Agora a água e depois o fogo. Hoje é dureza, amanhã é ternura. Vencendo o destino de desgraça. Mulheres, companheiras, hoje aqui em trabalho de parto de um país. Bom, principalmente no trabalho de parto, a gente tem o ventre presente como o lugar da onde essa revolução nasceu. Então, a mulher, além de ser revolucionária, a mulher é a mãe do Portugal Liberta, a mulher é quem foi na linha de frente, foi um objeto essencial para a Revolução dos Cravos e para essa libertação de Portugal. E se a gente observar bem, se a gente ler no ritmo certo, com as estrofes, que eu não consegui trazer para vocês, esses 2 poemas quase parecem quando a gente vai em manifestação, a gente fica lá cantando a nossa raiva, cantando o que a gente está reivindicando. Isso podia ser um canto que eles colocam no meio de uma manifestação enorme, e eu não duvido nada que ela tenha usado para isso, mas é realmente um canto revolucionário, é um canto pelas mulheres. No Minha Senhora de Mim também tem poemas para as mulheres comunistas, para as mulheres agrárias, para as mulheres adias, que são as empregadas, agora eu não estou lembrando certo. E também tem uma série de poemas nesse livro que são pedaços de notícias jornalísticas que falam de feminicídio, falam de violência da mulher. E ela meio que escreve como se ela fosse uma pessoa de fora assistindo tudo aquilo, mas ela também escreve como se ela fosse a pessoa sofrendo tal violência. Então, todas as mulheres que sofreram, que morreram, que derramaram sangue dentro dessa revolução foram representadas no livro Mulheres de Abril. E pode passar. Bom, aqui eu trouxe, como eu tinha falado, alguns dos romances e livros de contos, livros de crônicas que ela publicou, que eu achei que eram importantes para a gente entender mais desse tamanho da obra literária da Maria. Bom, Emma foi publicado em 1984, como vocês podem ver, e nesse livro ela fala de uma mulher vagando no universo e tem um ódio pelo marido, porque realmente ela fala muito dessa luta da mulher contra todo esse patriarcado. E nessa casa que ela está presente, a casa parece um órgão vivo. E dentro da casa, todas as mulheres são chamadas de Emma, mas cada uma delas tem uma história, tem um porquê de elas estarem ali. A Paixão Segundo Constança H. Já dá para notar que esse é um livro, na verdade, é uma homenagem ao livro da Clarice Lispector. E não só uma homenagem, mas é um livro que conversa muito com o GH, da Clarice. E, bom, a protagonista, depois de uma traição, ela sofre tipo uma transfiguração mesmo. Então tem um desejo de vingança, tem a loucura, tem sangue, tem morte. O As Luzes de Leonor foi publicado em 2011, ou seja, a gente já caminhou muito nessa linha do tempo. Mas é um livro premiadíssimo, dela, prêmio máxima da literatura em 2011 pelo mesmo livro. E é uma obra que ela fez sobre a Marquesa de Alorna, que foi uma figura ímpar na literatura e toda a história de Portugal, seja política, seja cultural do país. E o Meninas, que é de 2014, que é um livro de contos, e é um monólogo. O primeiro conto é um monólogo de Lilith, mas o livro fala de outras figuras
importantíssimas das mulheres, figuras históricas, mulheres icônicas, e pode passar. E bom, aqui tem dois livros que eu quero dar uma ênfase maior, que é o Anunciações, que foi é um livro que conversa com essa parte bíblica e fala da relação de Maria com o anjo Gabriel. Só que como vocês viram ali, eu coloquei que ele ganhou o quarto lugar do Prêmio Oceanos em 2017 e asterisco. Esse asterisco porque ela recusou o prêmio, ela recusou o dinheiro que ganhava desse prêmio, porque ela achou um absurdo ela ter que dividir esse prêmio com outro autor. E ela divulgou uma nota de repúdio, falando que ela não queria receber, que era desrespeito com os leitores dela, era desrespeito com toda a obra, com todo esse impacto que ela teve dentro da literatura portuguesa, literatura de língua portuguesa. Então, ele conseguiu o quarto lugar, mas ela se recusou a receber. Mas em 2020, com o livro Cotidiano Instável, ela foi a semifinalista, ela não passou para a final, mas ela foi uma das semifinalistas. Também no Oceano, como ela não chegou na final, ela não teve que recusar dessa vez. Mas o Cotidiano Estável são as crônicas que ela escreveu lá no Jornal da Capital. Lembra que eu falei que ela cuidava do suplemento de literatura e arte? Aquelas crônicas que ela escreveu são as que estão compondo esse livro. E pode passar. Passou. Bom, aqui eu também coloquei outras dos prêmios que ela ganhou, porque, ó, sendo bem sincera, falando pessoalmente, eu acho um absurdo a falta de reconhecimento que essa mulher recebe, mas principalmente lá em Portugal, ela é sim uma figura mais respeitada, uma figura mais falada, uma figura mais estudada, como dá para ver aqui que em 2004 ela ganhou a grande oficial da Ordem de Excelência de Dom Henrique pelo presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, que ela também se recusou a receber esse prêmio pelas mãos do presidente, porque ela falou que esse presidente estava querendo destruir Portugal, então teve que arranjar outra pessoa. Ou seja, dá pra ver, né, que ela se posiciona bem politicamente. Em 2014, ela ganhou o prêmio Consagração de Carreira da Sociedade Portuguesa de Autores. Em 2020, as Três Marias encontram-se entre... Elas se colocaram dentro dos 50 autores portugueses no livro Cânone, que foi publicada pela editora Tinta da China, que é uma das editoras mais importantes lá de Portugal. Em 2020, ela também, pelo Ministério da Cultura Português, eles deram para ela essa medalha de mérito cultural. Pode passar. Bom, aqui, para encerrar já, eu trouxe três poemas que eu acho que mostram muito aquilo que eu falei dela ainda se posicionar politicamente e ainda ser voz ativa de várias coisas que ocorrem ao redor do mundo, principalmente Brasil e Portugal. E dois deles são sobre o Brasil e o terceiro fala de Lisboa, só que dá para levar para o resto do mundo também, vocês vão ver o porquê. Mas bem, em 2017, ela fez um poema falando do golpe que a gente sofreu aqui no Brasil de quando tiraram a Dilma da presidência. E aqui é a dedicatória que ela trouxe antes do poema. Para Dilma Rousseff. Com toda a minha admiração pela mulher e a lutadora política, corajosa e determinada, que sempre foi e é este poema escrito na vã tentativa de substituir o enorme abraço de admiração que lhe daria. Dilma, se aí estivesse presente. Lisboa, 4 de setembro de 2017. Pode passar. Bom, o poema é longo, mas vamos ler aqui. Liberdade. Manda-te cravos de abril, Dilma, em nome na liberdade que representas para mim deste outro lado do mar. Minha irmã de canto árduo, de igualdade, diferença, manda-te cravos de abril, como se fossem poemas rebeldes e libertários com paixão, corpo ardente e a palavra de fazer. A revolução empenhada contra aqueles que ameaçam derrotar luta e esperança com vilania de raiva. Tiram do povo a alegria, semeiam a violência, põem de pestilência e desgraça. Manda-te cravos de abril, em nome da liberdade, fraternidade e firmeza, na recusa da mentira, da traição que apunhala, pelas costas de justiça, lealdade e equidade. Contra traidores, ditadores, corruptos e rastejantes, vilões e vilonagens, manda-te cravos de abril, Dilma, louvando a tua coragem de presidente mulher. Exemplo de resistente, com a tua chama encarnada de coragem feminina.
No júbilo da hombridade, manda-te cravos de abril, com o fulgor da liberdade. Então, bom, o poema é bem claro, não é muito difícil entender o que ela estava querendo dizer, mas é muito legal a gente ver que temos um refrão, ou seja, era algo que a gente viu que em 1971 ela tomou para si como forma de enfrentar o eu lírico masculino dominante, mas dessa vez esse mando de cravos de abril, parece que ela realmente estava mandando toda a força que ela teve para enfrentar a ditadura salazarista lá em Portugal para Dilma, que a gente viu que sofreu um golpe absurdo, mas não vamos mergulhar nisso, mas pode passar. Bom, o segundo poema que eu trouxe é um sobre a Marielle, que ela publicou em 2018. Vou ler aqui a dedicatória que teve antes do poema. Este meu poema pretende ser uma homenagem a Marielle, mulher brasileira, corajosa, negra e feminista. Nascida numa favela, era vereadora do Rio de Janeiro, lutadora pela igualdade e pela liberdade. Foi brutalmente assassinada com 4 tiros, escrevi errado, na cabeça, disparados de dentro de um carro que tinha os vidros fumados. Vergonhosa cobardia. Lisboa, 17 de março de 2018. Pode passar o poema. Marielle. Foi morta pelo poder que queria silenciar a sua voz de denúncia e a extrema rebeldia, com palavras de luar, a quem teimavam ceifar a ousadia imensa com dizeres de ser liberta. Foi morta pelo poder que tanto queria pagar aquilo que ela dizia com palavras libertárias que ousava utilizar, com uma coragem extrema, sem nenhum medo de lutar. Foi morta pelo poder que tanto a queria calar. Pode passar? Bom, o terceiro poema, ele foi escrito durante a quarentena, no ano passado. Ele está disponível num livro na Amazon, que é um e-book gratuito, que é o 40 em Quarentena, que são diversos poetas, contistas, que eles escreveram durante a quarentena, sobre a quarentena. Então é algo recentíssimo e está lá gratuito para todo mundo. Então, quem quiser já pode ir lá ler também. Eu não li ainda inteiro, mas realmente tem muita coisa interessante lá dentro. O poema é Dias de Agrura. Não sei o que mais custa nesses dias de agrura, de doença e mágoa, se o animal da morte e medo que pé ante pé nos tenta entrar em casa, se este silêncio imenso que chega da rua e nos atordoa nessa cidade muda em que se tornou Lisboa. E pode passar. Bom, aqui eu coloquei as referências. Eu não consegui colocar tudo porque o meu computador morreu antes de eu terminar a apresentação, mas eu vou mostrar aqui os principais. Que esse aqui é o Novas Cartas Portuguesas, que quem assistiu o encontro do Novas Cartas Portuguesas viu o vídeo da Maria falando dessa edição aqui, que foi organizada pela Ana Luísa Amaral, que tem muita coisa interessante, muita coisa sobre o que elas sofreram durante todo aquele processo. Aqui também tenho 2 livros de ensaios sobre ela, que foi de onde eu peguei a parte sobre a parte jornalística, e também sobre várias leituras que tem da produção poética da Maria. E aqui são 2 livros que eu recomendo muitíssimo para quem se interessou. Foi publicado pela Libarar faz pouco tempo. Não, deve estar, né? Mas é o Poesia década de 1970 e década de 1961, 1960, que a gente tem os livros delas reunidos e tem prefácios incríveis. E a Liberar também publicou isso aqui esse ano, que é o Poesia Memórias do Brasil, ele também dá para encontrar como Poesias do Brasil, que foi onde eu peguei esses últimos. Dos 3 poemas, foi que eu peguei os 2 primeiros, que. Bom, a Maria, logo depois da Revolução dos Cravos, ela veio aqui para o Brasil, inclusive ela foi perseguida aqui no Brasil também, pelos portugueses. Então, tem poemas do Rio de Janeiro, tem poemas de toda essa estadia dela aqui, e tem também esses aqui, esses dedicados ao Brasil, mas que ela esteja vendo tudo que está acontecendo lá de fora. Então, é muito inteligente, interessante para quem quiser. E, bom, devo ter falado muito rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa o caos de eu não conseguir apresentar, mas eu tentei dar uma melhor. E também, se alguém tiver dúvida ou qualquer comentário,
principalmente dúvida. Bom, isso da Maria não faz nem 2 anos, então, querendo ou não, ainda é algo muito recente. Então, se vocês tiverem qualquer indicação, qualquer coisa que eu falei errado, só deixar aí nos comentários, me mandar por e-mail depois. Se vocês têm meus e-mails, eu tenho e-mail para vocês. Mas é isso, gente. Agora eu vou passar para a Camila, para passar para a Fernanda, que eu estou muito ansiosa para ver a apresentação dela. E obrigada. Bom, peraí, deixa eu só acender a luz aqui. Obrigada, Ju. Agora, eu gostaria que vocês colocassem as perguntas no final, porque aí a gente junta as perguntas para falar das apresentações da Fernanda e da Ju de uma vez, né? Agora nós vamos ouvir um pouco de Fiamma, Raça e Paz Brandão, com a nossa querida Fernanda Drummond. Primeiro, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada a vocês. Eu vou apresentar, então, a nossa convidada. A Fernanda é doutorada em literatura portuguesa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem uma tese sobre a Fiamma, e ela foi pesquisadora visitante na Universidade de Lisboa. Ela desenvolveu um estudo no Espólio da autora. Foi premiada com uma bolsa de estudos na Fundação Calouste. Eu não sei pronunciar isso. Gulbenkian? Gulbenkian. Isso. Para investigadores estrangeiros. Para sua extensão em Portugal, do projeto de pesquisa comparativa entre Clarice Lispector e Sofia de Mello Breiner Andersen, no campo das interartes. Muito legal, hein? Obteve o título de mestre em literatura portuguesa pela Federal do Rio de Janeiro também, com a dissertação sobre a Sofia de Mello Breiner Andersen. Desculpa, eu também fico nervosa para apresentar as pessoas, viu? Vocês pensam que não, mas estão aqui. Imagina. Foi bolsista CAPES e tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa e brasileira. Atua como revisora de texto, tradutora e professora. Meu Deus, uma vasta experiência, hein? Que prazer. Muito prazer, Camila. Muito obrigada por essa apresentação. Queria reiterar mais uma vez meu agradecimento por... Poxa, Juliana, se você me quebra aqui com esse comentário. Mas queria reiterar, né, a minha felicidade em poder aceitar esse convite, principalmente assim, participou da minha banca de doutorado, tem, né, me convidado também para abrir esse diálogo, né, tipo, continuar o diálogo que começou com a tese, mas continua, né. Eu queria dizer também, para quem puder fixar a minha imagem na própria tela da reunião, vai ficar mais fácil para vocês verem os slides e os poemas também. Ia fazer uma breve apresentação, mas acho que a Camila disse tudo. Queria parabenizar, para o horror dos portugueses, que não usam essa palavra, mas eu faço questão de dizer. Queria parabenizar a iniciativa da monitoria e, sobretudo, a apresentação sobre a Teresa Horta, feita pela Juliana, que trouxe tanta coisa que eu não conhecia, e é tão bom ver como ela é ainda uma voz bem ativa e bastante produtiva ainda hoje, né? 2021 está sempre na crista da onda. É maravilhoso. Então, vou agora... Se eu estiver falando muito rápido, ou, enfim, falhar alguma coisa, a ligação, por favor, comentem aqui para eu poder voltar, porque a minha internet é bastante ruim e hoje está chovendo, e aí, então, complica. Todo mundo vê direitinho o slide? Acho que sim, né? Sim. Ótimo. Então, vou falar sobre a Fiamma Paz Brandão, que é essa poeta... Obrigada, gente, por confirmar. Que é essa poeta nascida em Lisboa em 1938, para a gente, né, conseguir situar historicamente a geração e tudo, e que faleceu em 2007, na mesma cidade. Do ladinho tem essa foto bastante descontraída da Fiamma na praia, que é uma foto que eu gosto muito,
para quebrar a seriedade dessas apresentações, assim, que eu acho que a gente está entre amigos e convém um pouco. Pronto. A Fiamma estreia também, como a Juliana falou, em Poesia 61, quer dizer, mentira, não estreia em 61. Ela tinha livros anteriores, né? Até livros de prosa e pequenas recitações dramáticas, que ela chama, ou seja, ela escreveu teatro, ela escreveu poesia, ela escreveu ensaio, enfim, tem uma obra bem complexa em termos de gêneros, né? Mas ela surge inserida nesse grupo, né? Não dá nem para chamar de movimento, porque eles não se pretendiam, assim, com um conteúdo programático, assim, de movimento, né? Era um conjunto de 5 estudantes da Universidade de Lisboa. Essa galera toda estudou junto, então a Luísa Neto Jorge, a gente já ouviu sobre ela no encontro passado, a Maria Tereza Horta, que a Juliana apresentou brilhantemente, e também teve esse outro encontro sobre as novas cartas portuguesas, Fiamma Paz Brandão, nosso assunto agora, Casimiro de Brito, que continua também ativo, escrevendo, isso é uma maravilha, e Gastão Cruz, que ainda continua escrevendo, o último livro é de 2017 e tudo. O Gastão Cruz e a Fiamma, um dado biográfico, para quem não conhece, eles foram casados, se conheceram nessas circunstâncias, tal, nesse grupo de pessoas, e foram casados um tempo, tiveram filhos. Então, eles todos, eles 5, publicaram essas plaquetes. Agora eu vou, não sei quem consegue me ver, eu acho que eu vou parar de compartilhar só para vocês verem rapidinho. Essa plaquete aqui, tem um cuidado gráfico, assim, um papel com desenho, né, um papel um pouco parecido com jornal, pelo Manuel Batista. E aqui dentro são as 5 livretos, né? São livretos bem curtos. Esse é o da Tereza, que a gente estava falando sobre. Sim, o livro é super relíquia mesmo. Eu guardo no plástico para não estragar. Esse aqui é o da Fiamma. E então, pronto. E o poema que acaba sendo mais famoso da Fiamma, eu não coloquei nessa apresentação. Era muita coisa para apresentar, mas é um poema chamado Grafia 1. Em quase qualquer trabalho que você lê sobre a Fiamma, as pessoas vão citar esses versos, são assombrosos, depois eu convido vocês a procurarem, tem bastante aí na internet. São versos assombrosos que ela publicou quando ela tinha apenas 23 anos, e isso nunca deixa de ser uma informação, enfim, bastante relevante para mim, uma pessoa tão jovem, ainda hoje, ter esse poema como uma indicação, como uma coisa importante da própria obra. Mas aí, continuando, então aqui estão as 2 plaquetes. O livro se chama Morfismos, né? No plural, mas o meu tá com uma gralha, por isso até que eu tenho. Pronto, são essas as pessoas, e para ter um breve testemunho, né, dessa vida, enfim, desses amigos e dessa geração de poetas que aparece em 1961 e que acaba sendo, no conjunto do século XX português, bastante significativo, bastante influenciador do que veio depois e tal. Eu trouxe enfim, um testemunho que saiu numa revista chamada Relâmpago, do Jorge Silva Mello, que é diretor e ator de teatro e também tradutor. Na verdade, era uma Relâmpago sobre a Luísa Neto Jorge, mas elas eram companheiras de geração, então, grosso modo, disse Luísa, disse Fiamma, disse Gastão, estavam todos na mesma, né, mesmo conjunto. Ele diz assim: e eram longas tardes, demoradas tardes sem assunto, uma bica. Bica é expresso, um café expresso em Portugal. Horas a conversar, e os amigos dela a chegarem. O Ramos Rosa, que ela sempre chamou o Rosa, o Herberto, o Gastão. Não me lembro da Fiamma nesses cafés.
a vida dela era outra. O Ribeiro de Mello e todo o grupo dos parisienses exilados cá por dentro, o Pignatelli, o Carlos Ferreiro, o Forte, e eram muitas vezes a Luísa a única mulher, em mesas por vezes, de muita, mas mesmo muita gente. 10, 12 pessoas, a Luísa e mais 2 ou 3 íamos ficando. Então, para dizer que existia esse conjunto, essa conversa em cafés literários, parece uma coisa até bem, se a gente for ver, antiga, porque remonta aos surrealistas, né, os franceses discutindo arte, né, no café, nessa sociedade ali, nessa espécie de irmandade poética em que eles discutem, né, a estética e os movimentos e as fofocas também. Mas o que me chama a atenção é justamente esse autor falar que a Fiamma não estava lá, a vida dela era outra. Que vida é essa outra? Qual era a vida outra? Para começar, aqui à direita eu trouxe um fragmento, uma fotografia de um papel rasgado no fim de um caderno que está no espólio da Fiamma, lá na Universidade de Lisboa, em que ela faz uma listagem, veja só, uma listagem de coisas a comprar. Tapete do salão, estante, cama, armário, etc, etc, e as contas. Isso no meio dos poemas. Exatamente, Júlia. Eu quis trazer isso como mais um sintoma também da questão do que é ser uma mulher poeta. Dificilmente num espólio literário de um homem a gente acharia um sintoma tão doméstico, alguma coisa que ligasse enfim, a essa pessoa a própria, enfim, a gerência da casa, a cuidar dos filhos, enfim, essas vidas costumam estar bastante estanques, não é? E, enfim, não se entrevê essa vida, né? E para recuperar também uma coisa sobre a Sofia de Mello Breiner, a Sofia, em uma carta para o Jorge de Sena, falava: eu não estou conseguindo escrever meus poemas direito, estou vivendo uma vida super interrompida, começo a escrever, aí vem um filho, aí são 5 filhos. A vida de uma mulher é isso, a vida de uma mulher escritora é esse turbilhão e é esse interrompimento a todo. E o fato de isso ser a vida, de isso ser a matéria dos poemas, a vida doméstica ser os poemas, né? E para ilustrar também uma outra parte dessa vida outra, né, que parecia também mais reclusa dessa esfera pública dos cafés e da discussão pública entre os poetas, que, enfim, claro que ela partilhava muito da intelectualidade, do pensamento sobre a poesia da época dela, né? Mas ela estava um pouco, ela parecia, né, aos contemporâneos dela, está um pouco à margem, né? E ela escreve num livro já de 2000, ou seja, de 61 para 2000, já é bastante tempo transcorrido. Ela escreve um poema que eu considero lindíssimo e eu vou ler aqui com vocês. Ela tem essa epígrafe, digamos, essa dedicatória, que é para NG Nuno Guimarães, RB Rui Belo, Luísa Neto Jorge, LNJ, CDO, Carlos de Oliveira, e LNN, Luiz Miguel Nava, e outros que já viveram. O que essa epígrafe também indica? São todos amigos dela, companheiros de geração, ou da geração dela, ou de gerações próximas, que viveram, mas morreram fisicamente, e agora, enfim, a gente vai ver no contexto da poesia, do próprio poema o que ela diz, né? Como eles continuam a viver através dos poemas. Então, ela vai dizer: tantos poetas morreram em minha vida antes de mim, não só no sangue ou só na carne, mas na portuguesa língua. Deles fica a obra que fizeram. Todavia, vocábulos para sempre insonoros ou, no futuro, incriados, demonstram que os poetas todos morrem sempre mais na língua.
Então, assim, eu acho espantoso, e acho espantoso essa imagem de uma vida que ainda se vive através da escrita, mas cuja escrita é sempre problematizada, porque os vocábulos, vejam lá no meio mesmo exato do poema, no 1, 2, 3, 4, quinto verso, todavia vocábulos para sempre insonoros, resgata o sentido de que a fala do poeta, o som, ou a voz feminina, ou a voz da senhora de mim, não está mais lá com a morte. E é isso que importa. É um pouco a morte do autor, mas a morte física. E se o autor não está lá, acabou o testemunho. O texto, ele sobrevive, mas ele é sempre uma sombra incompleta, né? Tem um pouco dessa visão na poesia dela, enfim, de sombra, umas imagens fantasmáticas, esse tipo de linguagem, assim, como se a escrita fosse um certo palimpsesto, uma escrita sobre outra escrita, uma imagem sobre uma outra imagem, e se perde a referência de qual delas é o real, de qual vida foi a vida real desses poetas, não é? E, além disso, o que era essa vida outra? Nessa altura em que ela escreve esse livro, que se chama Cenas Vivas, sintomaticamente, né? Vida, a cena que é viva, ela assume uma postura, por vezes, de dizer adeus aos negócios públicos. Não vou mais me meter, não vou mais dizer o que eu penso sobre a política, sobre a vida pública. Eu estou aqui retirada na minha vivenda, na minha quinta, no meu jardim, e esse universo doméstico é uma espécie de proteção e de convivência com essas memórias, né? Com esse ritualismo, com essas vivências do passado, né? Então, tem isso, mas, ao mesmo tempo, a vida dela foi repleta de traduções que não eram nem comissionadas, eram coisas que ela queria fazer por ela mesma, tradução de poesia, tradução de teatro. Estudos literários. No Espólio tem muita coisa inédita, espero que dê para, assim, a gente trabalhar mais sobre isso, eventualmente publicar alguma coisa, mas estudos sobre Camilo Castelo Branco, coisas que a gente nem pensa que ela teria estudado. E, enfim, poetas do século XIX, estudos sobre filosofia oriental, coisas muito diversas. Era uma inteligência que se queria total, que se queria totalizante, né? E ensaio, ela faz estudos da própria genealogia da vida dela, de quem era a família dela, até o século XVI, XV, ou seja, bem anterior, né? E essa outra vida também pretende, né, para ela criar um certo cânone de poetas que são a rodinha dela, que são essa irmandade, que acaba provocando na poesia uma interlocução direta. Ela tem um livro chamado Novas Visões do Passado, que sai logo depois da Revolução dos Cravos, aliás, em 1965, em que ela vai recuperar imagens e autores do século XVI português, ou seja, ela está questionando e recriando o imaginário da expansão marítima, por exemplo. Recriando o imaginário do Renascimento, que é justamente essa ideia da arte que se pretendia tão totalizante, do conhecimento que se pretendia, assim, quero entender tudo a fundo, isso é o humanismo, né? Quero perceber tudo, eu quero todas as referências, eu quero a pintura, pronto, esse monte de coisas. E um pouco antes ela publica uma antologia com toda a obra dela até o momento, até 1974, que se chama O Texto de João Zorro. Ora, João Zorro era um poeta medieval, era das cantigas lá, não é? Então, ou seja, tem toda o texto de João Zorro, tem um poema sobre João Zorro, tem as Barcas Novas, são poemas em que ela vai fazer várias coisas da estrutura das cantigas, da cantiga medieval, usando aquela estrutura de lei chaprem, do mote, da glosa, que remonta justamente
a oralidade. Assim como a Maria Teresa Horta, né, no Minha Senhora de Mim, recupera também, reescreve, né, na contemporaneidade, na sua modernidade radical, né, reescreve essa tradição que é sobretudo masculina, né? Então é interessante como são mulheres, pois a 61 é o único movimento que não é um movimento, o único grupo da modernidade portuguesa que é composto por maioria de mulheres, e nós falamos das 3 mulheres de 61, né, nesses encontros. Então, uma coisa que fica muito evidente, né, no cânone português, embora efetivamente o reconhecimento já seja outra coisa, o fato de haver leitores para ela já seja outros 500, mas que essas mulheres sejam justamente aquelas que estão questionando a história e questionando o passado enfim, esse patriarcado, o século XVI e a expansão, toda essa questão, né? Enfim, estou falando pra caramba, mas vamos ver se eu consigo terminar tudo. Esse aqui é um poema que, não sendo exatamente ecfrástico, ou seja, ele não é exatamente a descrição dessa imagem que eu trouxe aqui, do Johannes Vermeer, enfim, ele pode arranjar uns pontos de diálogo. Também fala com umas questões dos amigos, né, que a gente viu logo antes, né, que o poema dedicado aos amigos que viveram com ela. Ela vai dizer assim: aos amigos, se os rostos de Vermeer já me esperavam nas janelas em que os outros me viram e me veem a viver, no fim de tantos anos, poderei reencontrar nos que me amaram estes rostos vivos e pictóricos, o abraço singular, o doce esgar de tela, o queixo sobre a mesa, vivo ou morto. Se me odiaram, também já morrem ou vivem, nas suas feições de tintas, iguais aos vários rostos que se cruzam. Enfim, aqui na pintura, né, a gente vê que tem uma cena de um pintor, ou seja, chama Arte da Pintura. Tem um pintor fazendo o retrato dessa senhora de azul, né, que tem um livro na mão, é muita interarte ao mesmo tempo, né? Atrás tem um mapa que nessa geografia, nessa questão assim do conhecimento, da expansão do mundo, localiza esse saber, né? Tem, se não me engano, esse trombone, esse instrumento de sopro aqui que ela segura também ao mesmo tempo. E tem uma máscara que podia remontar ao teatral, por exemplo, e se vê que ao canto assim, esquerdo assim, se intui uma janela, uma luz vindo, né, dali. Então, como ela fala assim dos rostos de Vermeer que esperam nas janelas, parece que a Fiamma está nessa janela aqui da esquerda, olhando para os rostos de Vermeer. Tanto o rosto real, o rosto do pintor, o rosto sendo pintado e o rosto sobre a mesa. Então assim, tem muitas coisas, os rostos que se cruzam, né? Iguais aos rostos que se cruzam. Também vai recuperar essa questão da mimesis, é claro, porque fala da feição que é de tinta, então não é uma feição real, é uma feição figurada, é uma feição que está ali plástica, né? Mas a feição figurada, como o outro poema lá que eu vi antes, se mistura aos rostos reais, os rostos dos amigos que já me viram e que me viram viver e que me veem ainda a viver enquanto escrevo. Ou seja, tem um cruzamento aí dessas questões assim, fantasmáticas, interartísticas, tudo isso que se cruza, né, num espaço ótimo, num espaço privilegiado como é que eu vou dizer, de reflexão ou de representação mesmo. Não gosto muito dessa palavra porque é uma produção, né? Não é representação fixa,
mas é nesse espaço em que o poema se dá, nesse espaço assim. E é interessante que ela, enfim, eu que escolhi, não sei se poema é sobre essa pintura, mas o título da pintura também remonta à questão metalinguística, ou meta-artística, que é a arte da pintura. Então, um quadro sobre um quadro, sobre um quadro, sobre um quadro. E esses são paradigmas que a Fiamma usa muito, assim, desse quase mise-en-abîme, dessa reflexão da imagem sobre a imagem sobre a imagem, espelhos que percorrem e que se multiplicam. A visão do real para a Fiamma é essa multiplicidade, essa multiplicação. Mais tarde eu vou falar um pouco sobre as vozes que são plurais, as vozes que estão na polifonia. Isso também é um outro sintoma, só que oralmente, dessa imagem sobre a imagem sobre a imagem. Mas vamos chegar, não sei, espero eu. Estou falando da questão do audível, né, e da voz, já que também é proposta do curso, né, e do curso de extensão, é falar da mulher e da voz da mulher, né. Eu recuperei uma coisa que eu pensei sobre esse livro aqui da Adriana Cavareiro, que se chama Vozes Plurais, Filosofia da Expressão Vocal. Foi um livro que foi importante para mim durante a tese, porque eu acabei, na tese, fazendo um capítulo sobre a questão da imagem e da voz na poesia da Fiamma e como esses aspectos, né, se cruzam e se a escrita vence a voz de alguma maneira, ou se a voz tenta recuperar algo que a escrita não detém, né? Então, para quem estuda qualquer coisa que tenha a ver com voz e que tenha a ver com a identidade, né, vocal, eu indico muito esse livro. É uma professora da NYU, mas ela é italiana, então, enfim, indico aí, fica a dica. E aí, nesse livro, ela diz mais ou menos essa ideia de que, recuperando lá o canto das musas, o poeta dá forma audível ao inaudível. É ele quem traduz e transpõe o canto da musa, porque na história, enfim, clássica da Grécia, da história das musas, o que acontece é que a musa é um canto ininterrupto. E quem está à escuta dessa musa e fazendo a filtragem desse canto ininterrupto, enfim, da testemunha da história, porque a musa não cansa nunca, ela continua falando. Quem faz essa filtragem, quem torna isso audível ou visível, né, no caso, é o poeta. Então, ele tinha um papel muito importante como um comunicador vocal dos assuntos da polis. Ele era testemunha, ele era a memória, a musa era a deusa da memória, mas o poeta filtrava ainda o discurso da musa. Ele fazia a diferenciação entre o fato e o relato, ou seja, esse era o papel que era importante, né, dos poetas nessa realidade, nessa polis, né? E aí, pensando na questão da testemunha, eu trouxe também para a realidade da poesia portuguesa do século XX, que, em contraposição à poética do fingimento pessoano, né, o poeta, o fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a poética que vem logo depois do Jorge de Sena é uma poética do testemunho, que é transcrever o real, que é ser fiel a essa testemunha das vivências, né? E diz um professor meu que me orientou a minha tese e tal, que é um grande leitor da Fiamma, foi quem também introduziu os estudos sobre Fiamma Paz Brandão no Brasil. Ele diz que a Fiamma introduz essa terceira poética na realidade da poesia portuguesa, que seria a poética do júbilo, né? Que seria uma felicidade extrema, uma vivência, uma ligação com as coisas, né? Aí seria essa terceira via, né? Entre o fingimento, né? Não tenho nada com isso, tudo é mentira, e o testemunho, tudo é verdade. Vamos ver, né? Não sei. Fica em suspenso.
Mas é uma visão interessante. Né? No fim, eu vou mostrar a bibliografia, vocês podem lá dar print, porque, enfim, vai ter coisas que vocês podem depois ler sobre a Fiamma, se for do interesse. Aí eu trouxe esse fragmento de um texto que eu li bem recentemente, da Judith Butler, que é essa teórica enfim, uma teórica crítica, né, da teoria crítica e dos queer studies, em que ela fala um pouco dessa questão do lugar público e da fala pública, né? Enfim, a grande questão que ela quer responder também é se é possível viver, é o título do texto, pode-se viver uma vida boa em uma vida ruim, que originalmente era uma questão do Adorno, acho que sim, se não me engano, podem me corrigir se alguém souber aí, mas essa é a questão originária, né, da palestra dela. Depois a palestra foi incluída como capítulo no livro super recente dela, chamado Corpos que Importam. Então, assim, essa pergunta acaba sendo não mais sobre se a vida é em si boa ou má, ou se é possível viver a vida boa num contexto que tudo está mal, mas qual vida é efetivamente considerada vida? E qual voz eu adicionaria? É considerada voz dentro do contexto da poesia, por excelência, porque a gente sabe, né, mesmo que a gente tenha feito esse mini cânone durante esse curso de mulheres, mas a gente sabe que o discurso das mulheres e o discurso sobre um discurso intelectual sobre as mulheres, um discurso intelectual das mulheres e o discurso intelectual das mulheres sobre arte, sobre estética, sobre teoria crítica, eles são historicamente ignorados até hoje, né? Então, a Judith Butler é uma insurgente contra isso, digamos, porque ela é uma grande teórica. E aí ela recupera a grande teórica Hannah Arendt também, que pensou, enfim, num contexto muito parecido com a gente hoje, né, do fascismo, mas ela recuperou essa questão do que era a voz pública e o que era a esfera pública versus a esfera privada. Aí, para ler um pouquinho com vocês, estou um pouco correndo agora para conseguir terminar tudo, mas para Arendt, a vida do corpo tinha ser separada da vida da mente, razão pela qual, em A Condição Humana, o nome do livro da Arendt, ela fazia uma distinção entre as esferas pública e privada. A esfera privada incluía o domínio da necessidade, a reprodução da vida material, a sexualidade, a vida, a morte e a transitoriedade. Ou seja, também são temas sobretudo a vida material, a sexualidade, que são temas privilegiados na escrita de mulheres, é claro. Mas não só, né? E não é só sobre corpo que se fala na escrita de mulheres. Isso é uma birra que eu tenho, mas depois eu posso comentar se alguém perguntar sobre no final. Mas, enfim, continuando, a Butler, ela fala, compreendeu claramente que a esfera privada apoiava a esfera pública de ação e de pensamento. Assim, o ato verbal se tornou a ação do espaço deliberativo e público da política. Aqueles que não podiam falar grego, que vieram de outro lugar e cujo discurso não era inteligível, foram considerados bárbaros, o que significa que a esfera pública não foi concebida como um espaço multilingüe, e assim não implicou a prática da tradução como uma obrigação pública. Então, essa parte eu grifei, também porque eu acho muito bonito, vocês viram que eu sou tradutora também, mas sem querer puxar a sardinha para o meu lado, a prática da tradução é uma função pública, mais do que uma função, é uma obrigação e é um serviço que se faz. Ou seja, o mundo como está posto hoje,
ele não implica que exista esse espaço multilíngue, de convivência entre as línguas, de convivência da polifonia. Ele pôs tudo no monolinguismo. Enfim, depois eu comento mais um pouco sobre isso. Mas, seguindo, e no entanto, podemos ver que o ato verbal eficaz dependia, de uma esfera privada estável e separada, que reproduzia o ator e falante masculino, e B, de uma linguagem designada para a ação verbal, característica definidora da política, que podia ser ouvida e compreendida porque se conformava às exigências do monolinguístico. Ou seja, acabou com a polifonia, acabou com o espaço multilíngue, e agora só se pode agir no real e no presente porque estamos conformadas com o monolinguismo. Ou seja, o monolinguismo é necessário para que a gente, como comunidade, né, depois de traduzido o texto, de traduzido o pensamento, que a gente, como comunidade, resolva o que a gente pode fazer com a nossa realidade. Enfim, a esfera pública, caracterizada por um conjunto inteligível e eficaz de atos de fala, foi, assim, permanentemente obscurecida pelos problemas do trabalho não reconhecido, mulheres escravas, e pelo multilinguismo. Então, ela está falando do trabalho não reconhecido, uma coisa que a Silvia Federici fala muito também, da questão, enfim, do trabalho grátis, né, que o capitalismo só triunfa porque as mulheres levam tudo nas costas, levam a casa nas costas, isso tudo, e pelo multilinguismo. Então, tudo obscurece essa capacidade de ação. Pronto. 3 questões levantadas, né, por esse trecho aí. Posso mandar depois, se for do interesse de vocês, então, o slide, né, pelo chat, porque aí vocês ficam com a citação, sei lá, podemos ver como é que faz. Beleza, Gabriela, eu ponho aqui depois. Então, seria assim, as 3 questões. De quem está falando quando você fala de bárbaro, né? Ótimo, Juliana, faço isso sim. O bárbaro é aquele que não podia falar grego, que era a língua oficial, né? Que era um discurso, que tinha um discurso bárbaro, que tinha um discurso não inteligível, que é uma coisa que, afinal, a poesia leva muito, né, tipo, na cabeça por causa disso. Poesia não entendo, poesia é hermético, poesia não sei o quê. Esses são os bárbaros. E a outra questão, esses bárbaros têm legitimidade para interferir na cidade com a fala deles? Porque se ninguém entende, se a língua oficial não permite, se o monolinguismo, no caso, não permite, quem é que tem, né? Será que o bárbaro é efetivamente uma vida? Mais questões, né? Então, assim, como eu tinha falado, não é mais uma questão de se a vida é boa ou má, mas qual vida é considerada vida? Qual vida sequer, né, não é uma vida precária? A voz de quem, dentre essas pessoas precárias, é legítima? A vida de quem é que pode ser boa? Porque para ser boa também a gente tem que ter umas certas condições materiais, tem que ter várias garantias da vida privada que nem sempre, né, a gente consegue ter. E por fim, a outra questão suscitada o fim do multilinguismo. Então, assim, seria o fim dessa polifonia, o apagamento da origem, que já é uma questão, assim, muito forte para o capitalismo, porque se você apaga a origem, as diferenças, né, você apaga a diferença social, a diferença geográfica, isso tudo podia ser tudo pela fala oral, inclusive. De resto, demonstra também o fato do pensamento deixar de ser, na esfera pública, né, deixar de ser oral e passar a ser interiorizado. E com essa interiorização do pensamento, também a gente pode ver assim, aí o predomínio da escrita. Aí é que a escrita deslancha e aí prende na linguagem diversos aspectos, né? Porque na oralidade vocês agora falando no chat podem me perguntar, não entendi essa parte, a autora está aqui,
Então, assim, na oralidade a gente ainda tem essa interlocução. Na escrita, escreveu, tá ali no texto, o autor morreu, né? E, por fim, o texto, né, o escrito, a escrita, né, apaga a unidade do som, que é uma coisa que a gente vai ver no poema que a gente vai ver a seguir. Teriam mais coisas para comentar, mas é só para vocês guardarem esse pedacinho, pensando que o som, quando eu estou falando com vocês oralmente, quando eu tenho a minha voz, né, implicada, ele sai unificado, ele sai num texto único. E quando ele está escrito, ele é fragmentário, porque a palavra tem que ser dividida em palavras, o texto é dividido em períodos, é dividido em palavras, é dividido em sílabas, e tudo isso fragmenta, né, o discurso. E é uma coisa sobre a qual a Fiamma também vai reclamar, entre aspas, no poema que eu vou ler a seguir. E vamos ver se todo mundo entende junto essa questão. Enfim, vou beber uma água até, porque deu um... Só para lembrar também que a questão da voz e na fala, né? Tanto a fala quanto a imagem, que é uma questão que eu também estudei quando me debrucei sobre os textos da Fiamma, os dois agem no corpo, as duas, no caso, agem no corpo, né? Tem um filósofo português chamado José Gil, que ele usa um conceito de imaginação corpórea. É como se você conseguisse imaginar, como se a realidade que você conseguisse criasse uns movimentos que acabavam movimentando a realidade como se seu corpo estivesse sendo movimentado. E isso acaba, enfim, também dialogando com aquele eixo fantasmático, com aquela atmosfera um pouco, enfim, do palimpsesto, que eu estava falando bem no início, quando eu falei que a Fiamma convivia com seus mortos e essas coisas. Então, para dizer que a voz acaba interferindo no real, os mortos vivem nesses poemas, ou seja, se você fala, você vive, né? Basicamente é isso que eu queria dizer. Eu vou dizer esse poema inteiro, ele é bem grande. Peço paciência. E porque, assim, eu ia botar trechos, mas tem uma parte ali, vocês vão reconhecer, que ela fala: não pode ficar me cortando os pedacinhos, não, porque isso não é entender o poema todo. Então, eu fiquei com vergonha, não queria levar bronca da Fiamma, metaforicamente. Resolvi por todo. Então, paciência. Quem tiver no celular vai ver muito pouquinho. Mas vamos lá. A voz da rã. Com o meu corpo de rã, entoei a literatura, o real e o divino, louvando a areola de gotas que acorrentou meus pulsos, amando as palavras ecoadas pela contração da pele, pelo amor, que da false me saiu nos versos, como se de papel toda a água. Como rã, vivi só, e em segredo louvei cada vez mais alto o verbo que me deixa ser para não ser. Se perante o sujeito zoomórfico dos poemas, alguns leitores, entre eles exegetas, não me consentem alguma vez ser poeta, terei de reconhecer que é hora de ser, soluçando, rouca, solitária habitante do Paú, rã cantante, poeta inútil. Aquele que vê e descreve visões e alucinações de rãs, insetos, cães, hipócrita leitor de si, seu semelhante, eu escrevente íntimo, ínfimo. Conforte-o a natureza mãe, se os seus exegetas ao menos lhe consentem. Versos muitos, para finitamente alcançar conhecer as coisas próprias, sendo como aquela rã poética que invejou o touro e de finitude estourou. Os largos anos em que sorvi lodo para dissidentar poemas são desamados. Deves punir-me tu, leitor, pois os mais sutis e estultos animais foram na fábula as rãs, e os poetas que do seu dolo fazem os poemas.
Se o sujeito é fitomórfico nos poemas, sou cúmplice da minha mutação. Melhor dito, sou de caduca folha em consciência. E nem assim, com tão longa paixão na natureza. Nenhum leitor, um único, o amado, me trouxe o louro e a coroa. Tanto com a língua e os olhos delapidei o real, incluindo os livros onde está descrito e dito várias vezes, que um dia tive de juntar os restos e ligar com linhas as sílabas, que, aliás, no real, como as coisas, estão ligadas. Por vezes, ao olhar o real, uma sílaba quebra-se e cai no fundo oco. Os críticos, gente, parênteses, somos nós, hein? Vamos ouvir a bronca. Os críticos, porém, raça de leitores, o verbos bendiga, sem olharem em si a razão intimíssima, viram as minhas sílabas mutiladas como a miséria do amor de quem vanamente ama. Toda a literatura está não lida, toda a literatura foi traída. E, além de sua natureza, sempre nula, no futuro mais será perdida. Também o papel, que hoje em belíssimas folhas se folheia entre os dedos humanos, será ruído um dia. Outra matéria nova e por momentos não vã há de captar as vozes dos poetas bardos, de ouvidos mais atentos aos sons sonoros. Assim, os meus versos são o meu pó na poeira dos livros, já delidos. Esse poema enorme, desculpa pela paciência que vocês tiveram, foi escrito em 93, pelo que eu vi no espólio. Ele é muito mais enorme do que isso, ele teria umas 15 estrofes a mais, e ele já tinha sido publicado logo depois que ela escreve, antes de sair o próprio livro, né? Foi publicado numa revista e depois saiu em Cenas Vivas. Cenas Vivas é esse livro que, no final das contas, foi o último livro, concebido como livro, que foi publicado em vida, né? O livro inédito que foi publicado em vida. Teve um livro que sai depois, que não é livro, é uma plaquete, se chama Memória Simples, mas, então, é um recado que ela dá, né? É um recado, tem a questão da voz, tem a questão de que a gente tem que estar atento, né? Tipo, qualquer matéria nova, eu fico pensando, uma matéria nova que capta a voz dos poetas, né? Fico pensando que a gente está hoje numa matéria nova, que Fiamma, de repente, não viu, chegou a ter computador, mas não viu, a gente está aqui no Google Meet, através de um computador, dividindo e reproduzindo poesia de uma maneira outra, que possibilita que a gente ouça os sons, ouça a voz do poema, né? Isso, enfim, é uma questão muito fulcral para ela, particularmente nesse livro, mas que recupera aquilo que a gente estava falando, né? Recupera a polifonia dos sons, não deixa com que o texto, enfim, esmague essa potência, né? do vivo da poesia. E ela vai fazendo várias broncas com a gente, né? Tipo, que ela, na verdade, não foi lida. Os anos que eu acabei até comendo lama, né? Ela vai falando, sorvi lodo para dessedentar os poemas, né? Tipo, eu fiquei assim na lama, porque ela vive nesse reino pantanoso, que é o Pau, que é um pântano mesmo, né? Que ela fala solitária habitante do Pau. Então, vivendo assim, realmente dessedentando, né? Tentando purificar a imagem, a palavra, chegar à palavra justa. Tudo isso, todo esse esforço foi desamado, porque não tem crítica, porque os críticos não consentiram que ela fosse poeta. E aí, outra coisa que acontece com essa rapidez das coisas, né?
Os poetas vão lendo, acabam não chegando à razão do poema, à razão da poesia, à razão íntima, aquela questão que é feita, né, de que é feito o poema, mutilam, né, cortam os pedacinhos, a gente pega um trecho, posta no Facebook, tira uma foto, posta no Instagram, e acaba que a gente não convive com o poema, né, e acaba ficando nessas migalhas, é a miséria do amor. Então, assim, os críticos só ficaram com as migalhas. Eu nunca fui lida com a razão intimíssima, eu nunca fui convivida, eu não tive o meu leitor único, que é uma coisa que ela chama, que ela vive a vida procurando esse leitor que vai compreendê-la, né? Enfim, questões, esse poema dava para ter falado inteira a minha apresentação só sobre ele, mas eu também quis dar, enfim, outras pinceladas para lá e para cá, e só para terminar, enfim, a ideia da garganta, né, que ela fala no início, acaba sendo o recurso que ela usa para se implantar, se inscrever nessa tradição, dizer que ela tem uma identidade e que ela é única, assim como o leitor que ela queria como único, porque ela procurava um leitor que fosse único para combinar com as mutações que ela própria sofria, né? Então é a maneira com que ela, na modernidade, se inscreve nessa tradição. E como diz o fim do poema, é isso, o papel acaba, o papel é ruído, o papel se torna ruína, mas é a voz do bardo, do poeta, que continua, e com ela a sua identidade, que é única. Cada um tem uma voz, literalmente, a voz física, o fenômeno físico que sai da garganta, e tudo bem, eu posso ter uma voz parecida com a de alguma mulher que exista, mas é a minha voz que se torna a minha identidade, é a minha voz que me identifica, né? Que me torna única. Então, enfim, outra questão. E outra coisa presente no poema é esse embate da voz contra a letra, né? Que é uma questão muito forte nesse livro, em toda a poesia dela, mas ela vai falar do Fedro de Platão, que é também um diálogo que se debruça sobre isso, né? Sobre o predomínio da escrita, a origem da escrita, como vai matar a memória, tudo isso. Então, a voz acaba sendo a atualização do autor, né? Acaba sendo o autor falando através do poema, em contraposição à morte, que é o texto. Se a gente fecha o livro F de Fiamma, pronto, Fiamma não está. Morreu. Fiamma só existe quando a gente lê, né? É pouco isso que ela está falando. Então, a fala ou canto rouco da rã, né? Que é tipo, não chega nem a ser fala, é uma rã, é um animal, é frágil, canta de uma rouca, entende? Mas essa fala é o que interfere na realidade, ela acaba sendo o meu lugar público, a minha esfera pública, né? A minha possibilidade de dizer qual é o meu projeto, né? Então, a fala é esse sonho de congregar uma comunidade em torno de uma ideia, né? O que era a democracia, o que eram os simpósios, né? Era a gente conseguir conversar, debater. E eu não quero ser a pessoa que está falando horas aqui sozinha, eu quero também ouvir perguntas de vocês, pensamentos. Eu trouxe essa imagem também, que é a última coisa, prometo, que é uma coisa muito fiamesca na minha concepção, que é uma instalação desse artista mexicano, Jorge Mendes Blake, não sei se ele pôs isso, enfim, de nome artístico ou se é o nome dele mesmo, mas o castelo. E para mostrar como justamente na esquerda se vê que a inserção de um livro, um único livro, altera todo o conjunto. E é uma coisa que a Fiamma entendia muito como um projeto dela, né? Que a inserção da poesia dela e do livro dela, do pensamento dela sobre a literatura, alterava toda a tradição, porque ela veio com isso, né? Naquela hora de pensar em reescrever as cantigas, naquela hora de convocar para os poemas vários autores, se vocês forem depois pesquisar poemas dela, você vai ver que aparece uma infinidade de outros autores que são os interlocutores dela, ou seja, a vida dela não estava nessa coisa dos cafés, ela estava
em conversar com a confraria poética dela, que são poetas do século XVI, que são Camões, que são Blake, Heine, os filósofos, até artistas de outras áreas, enfim, Francisco de Holanda, que foi um humanista, filósofos, ou seja, uma enormidade de pensadores sobre a realidade, era atrás disso que ela estava. E aí o interessante dessa obra também era ver como ele inseriu justamente o Franz Kafka, o castelo, já tem um muro, né, um muro erigido aí, e a ideia de que, para Borges, né, o Kafka tinha aquele texto, né, Kafka e os seus precursores. O Kafka comentava também. O Kafka era uma atualização dos poetas antigos. O Kafka repetia as coisas. E a literatura é um pouco isso, é um gesto de homenagem, é um gesto, enfim, de atualização. O barroco vai sempre ser inovador, nesse sentido, quando a gente pensa assim, né? Porque somos todos contemporâneos. É uma pensamento muito radical. Somos todos contemporâneos. Eu, o Camões, o Barroco, a Anne Carson, que escreveu ontem, porque está publicando aí em site, qualquer um dos meus colegas aqui que estão escrevendo poesia hoje, somos todos contemporâneos e nos debruçamos sobre coisas diferentes, mas também as mesmas coisas. E todo mundo que escreve está alterando essa tradição, está mudando, está atualizando, né? Então, o mínimo de esforço que a gente faz também para se inserir ou para inserir a nossa escrita nesse grande paradigma, né, desse muro da tradição, já faz uma diferença, faz uma alteração, assim espero. Aqui eu trouxe uma bibliografia mínima sobre coisas que eu citei, textos sobre a Fiamma, se vocês quiserem conhecer mais. E é isso, me desculpa, eu passei da hora. Mas eu queria saber se alguém tem pergunta também, daí eu ouvi perguntas para a Ju. Fê, eu gostaria de agradecer muito a sua apresentação. Bom, na terça-feira, ter o prazer de ouvir Juliana e Fernanda é sempre um prazer mesmo, né? Acho que quem quiser colocar alguma pergunta, um comentário, pode ficar à vontade. Mas, a princípio, eu gostaria de agradecer muito vocês duas, que fizeram ótimas apresentações, a gente poder se encontrar, falar de literatura numa terça-feira é incrível, né? Ai, gente, maravilhoso. Fernanda, eu espero que a gente consiga se vacinar em breve para que você possa vir a São Paulo, fazer um encontrão aí da Unifesp, UFRJ. Bora. Quero muito. Muito bom. Sim, enriquecedor, gente. Todo mundo tecendo elogios às duas, maravilhoso. Você está conseguindo ler aí, Fernanda? Que a Nick está escrevendo? Leu perguntas, de repente? Deixa eu ver. Ela escreveu um comentário, na verdade, a Nick. A vida da mulher escritora é se inscrever no texto e na vida, uma tarefa árdua. O tanto de escritoras que não receberam conhecimento, viu? Queria que vocês comentassem do que acham da importância de séries como essas, sobre vozes femininas, para alterar o cânone e a tradição. Se vocês puderem comentar um pouco. Juliana, você quer falar primeiro? Ai, meu Deus, fala mesmo, Jesus. Ela falou para eu falar. Então, vamos. Deixa eu ver. É lindo isso que você falou, Nick. A vida da mulher escritora é se inscrever no texto também como a vida, né? Enfim, essas séries, eu queria saber se você está perguntando essas séries, como é que a gente está fazendo? Sim, é isso? Palestras e coisas, é isso? Sim, Isso, tá. desse encontro, é isso.
Então, eu acho, primeiro de tudo, incrível, porque a gente está, enfim, nessa pandemia enorme, e aí pelo menos a gente se mantém em movimento, se mantém em diálogo, e espalha, né? Porque aqui, veja, tem um monte de gente, como tem uns amigos, tem gente assistindo de uns 3 países, pelo menos. Então, assim, possibilita também que a gente dialogue com pessoas que às vezes não ia ser possível, e também, assim, eu sinto como muito importante a gente poder ter esse diálogo, assim, entre pessoas que estão na graduação, pessoas que já passaram doutorado ou mestrado, ou que nem estão em universidade, mas gostam de literatura, para a gente trocar, né, muito isso, para a gente divulgar, sobretudo, porque fazer uma espécie de justiça, né, às poetas que a gente gosta, porque sequer em Portugal a Fiamma é muito conhecida, né? Então, e a Teresa aqui, a Maria Teresa Horta aqui é um pouco mais, eu acho, por causa das novas cartas, né? Até a Luísa Neto Jorge também é um pouco mais conhecida, mas às vezes quando eu falava assim, quem você estuda? Fiamma, as pessoas, o quê? Fio o quê? Então eu acho assim, e é uma poeta tão rica, com obras tão, enfim, uma obra enorme, por acaso eu nem mostrei para vocês, mas a obra completa dela chama Obra Breve, esse negócio desse tamanho aqui, então, nada breve. Mas para, né, divulgar, sobretudo, porque tem muita coisa boa sendo feita e é um pouco de mais justiça, de trazer mais leitores únicos para a roda, acho eu. Sei lá, acho que eu consegui responder só assim. Bom, eu tô da monitoria agora, então a gente que organizou o evento, a gente que teve as ideias. E isso aconteceu muito porque logo que a gente criou o Instagram para a disciplina, quando a gente viu a bibliografia das disciplinas que estão rolando aqui na Unifesp, não tinha muita autoria vinda de mulheres. Tem na OC do Leonardo Gandolfo, que ele sempre busca trazer isso, mas em outras matérias já não tinha tanto. E quando a gente queria lá no Instagram falar dos aniversariantes, falar de autores que a gente achava importante, a gente teve que fugir um pouco, porque quando a gente pesquisa literatura portuguesa, quem aparece primeiro não são mulheres, quem aparece primeiro não são pessoas negras. Então, meio que o projeto veio realmente da gente tentar sair um pouco da casinha, sair um pouco do cânone e repensar tudo isso, porque existe literatura portuguesa de muita qualidade, de muita grandiosidade, de muita importância. Então, a gente conseguir reunir, principalmente nesse evento, que a gente reuniu mulheres de todos os tipos, de todas as que estudam temas diferentes, estão em níveis diferentes de graduação, umas nem estão mais na graduação, como você mesmo falou, falando de autoras de épocas diferentes, de produções distintas mesmo. Nossa, está sendo muito legal e realmente a gente está expandindo a nossa biblioteca mental de autoras mulheres de Portugal, e isso é muito importante. E tem isso, né, que eu ia dizer, enfim, tem muito interesse. Uma vez, há uns anos, eu dei um curso sobre autoria feminina de língua portuguesa, eram poetas brasileiras e portuguesas e tal. Como tem público para isso, como tem procura para isso, né? Sobretudo hoje, com a discussão e os debates sobre feminismo, sobre as lutas transeccionais, né? Tipo, enfim, feminismo com raça e classe e tudo isso, eu acho que assim, como tem, e o Instagram também está sendo um veículo muito importante, assim, de redespertar, né, o gosto pela poesia, né, das pessoas, enfim. Sim, Nick, exatamente. Infelizmente, as mulheres ainda são muito injustiçadas. Mas é isso aí, gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até agora para ouvir. A Fernanda, mais uma vez, obrigada. Juliana, muito obrigada.
Então, eu vou encerrar porque ainda a gente está na graduação algumas pessoas e tem aula para assistir. Então, muito obrigada, gente, e até semana que vem. Obrigada, Fernanda. Obrigada, boa aula, gente. Tchau, tchau, boa noite.